Bom dia, gente. Como vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Maria Ângela Foltrampiva, eu sou advogada e hoje eu tô aqui para tirar mais uma dúvida, para trazer mais um conteúdo para vocês que foi suscitado, que foi levantado por uma cliente minha. É uma dúvida que a gente sempre tira, mas é uma dúvida que a gente vê que na prática ainda persiste e muito. As pessoas ficam muito equivocadas com relação a isso. A gente sabe que quando se entra com pedido de alimentos, a famosa pensão alimentícia, hoje tem todo um processo para a fixação dos alimentos, que seria a pensão. Mas como proceder quando o juiz fixa um valor para pagar a pensão alimentícia e esse pai ou essa mãe dessa criança, porque também existe a obrigação, às vezes não só do pai, mas também da mãe prestar alimentos, ou seja, pagar pensão alimentícia, mas como proceder quando esse alimentante não paga para o alimentado, ou seja, para o filho, para o seu filho, a pensão alimentícia de forma adequada? Forma adequada em que sentido eu quero dizer? O juiz, vou dar um exemplo, a título de exemplo para vocês entenderem. O juiz fixou meio salário mínimo para o pai da criança ou a mãe da criança efetuar o pagamento da pensão alimentícia para este filho. Meio salário mínimo, nós sabemos hoje que o salário mínimo está em torno de R$ 1.212, porque em janeiro esse valor altera. Então hoje 50% do salário mínimo equivale a R$ 606. Porém, o que a gente vê na prática e qual a dúvida que muitas pessoas têm? Doutora, o pai do meu filho ficou de pagar meio salário mínimo, mas ele só está mandando todo mês para o meu filho, depositando na minha conta, porque a mãe é representante legal desse filho menor, Porque enquanto recebe o pagamento de pensão, é a mãe que é responsável pelo recebimento do dinheiro, tendo em vista a idade da criança, a menoridade da criança. Como fica nesse caso? Ficou de pagar R$ 606 no nosso exemplo hipotético e o pai está pagando apenas R$ 400 por mês. Como proceder? Gente, o pagamento parcial de pensão alimentícia, ela não elide, ela não exime você fazer execução dos alimentos, você entrar com uma ação de cumprimento de sentença dessa diferença que não está sendo paga. O pai está pagando 400, quando na verdade é para ele pagar R$ 606, você pode estar procurando um advogado para que ele pague essa diferença de R$ 206. O que isso enseja? Se esse período que ele está pagando de forma parcial, ou seja, não integral, de acordo em desconformidade com o fixado, tem duas hipóteses. Você pode estar cobrando essa diferença dos 3 últimos meses de pensão sob pena de prisão e o que passar de 3 meses para trás sob pena de penhora. Então, vou dar um exemplo para vocês. O pai da criança faz 10 meses que ele está pagando R$ 400 de pensão, quando na verdade é para ele pagar meio salário mínimo, hoje equivalente a R$ 606. Está faltando R$ 206 todo mês. Você procura um advogado, ele vai executar os 3 últimos meses sob pena de prisão e os 7 meses para trás sob pena de penhora. E esse valor ele vai ser corrigido, ele vai ser atualizado. Os últimos 3 meses sob pena de prisão, ressaltando que o cumprimento de prisão não exime ele do pagamento da pensão. Esse pai e essa mãe ainda continua em débito. E a gente pode esperar passar um novo período para fazer um novo pedido de prisão. Já no caso da penhora de bens, você pode estar procurando um advogado e falar: não, eu nem quero sob pena de prisão, eu quero que englobe tudo aí sob pena de penhora. Porque ele tem uma casa, ele tem um carro, ele tem dinheiro em banco, ele tem dinheiro no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
e o advogado pode estar procedendo à penhora para você poder receber esses alimentos do seu filho que está atrasado. Porque a criança, a gente sabe que precisa do dinheiro para se manter, para sobreviver, porque ela é incapaz para o trabalho, ela é criança. E como eu sempre digo, a obrigação dos alimentos ela é conjunta, ela cabe tanto ao pai quanto pela mãe. Então, se ficou de pagar 606 e está pagando 400, muitas vezes as pessoas se calam achando que elas não têm como reclamar disso. E na verdade elas têm, elas podem sim cobrar essa diferença em juízo, e essa pessoa, ao ser executada através de uma ação de cumprimento de sentença, se ela não efetuar o pagamento desse débito com relação aos 3 últimos meses, ela pode incorrer sob pena de prisão civil no prazo de 1 até 3 meses, tá bom? Você pode ter um problema, posso sempre ter uma solução, consulte um advogado. Seu filho ele tem direito de se alimentar, ele tem direito de ter uma vida digna, ele é amparado e protegido pela lei, né? Nós temos, isso se chama maternidade e paternidade responsável. Quando se coloca um filho no mundo, nós temos que assumir e arcar com as responsabilidades, tá bom? No mais, eu desejo a todos uma excelente semana, um excelente dia e uma ótima segunda-feira.